Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,34%, uma leve queda. Isso gera uma primeira sinalização de se ter um movimento para baixo, um movimento de correção desse último movimento de alta. Então a primeira sinalização de topo em cima de um patamar de resistência já citado aqui na última videoanálise, nessa região aqui de dois topos anteriores importantes no gráfico semanal. Para anular essa formação, teria que romper essa máxima aqui, ou seja, a formação na realidade é o início de um movimento de baixa, característica de estar dentro de uma correção, teria que romper essa máxima aqui em 68.500 pontos. Enquanto isso não acontecer, e até mesmo se perder a mínima de hoje, 67.290, reforça a chance de se ter um movimento de baixa. Suporte imediato, 67.276 pontos, quase atingiu esse patamar a mínima do pregão de hoje, 290. E depois disso 66.525 são os suportes mais próximos. Depois, suporte mais relevante na casa ali dos 65.650 pontos. Na sequência vamos falar dos futuros. Nos futuros nós tivemos hoje aqui o mini índice abrindo com gap de baixo, ficando mais travado durante o dia e aqui mais para o fechamento do pregão, mais nessa última hora de pregão, vindo aqui para cima, colocando o gráfico 60 minutos. Observe aqui o candle que está saindo aqui dessa lateralização do dia, abriu aqui e ficou mais indefinido dentro do pregão, ou seja, tenta gerar um movimento de subida, reverte completamente, mas só que depois não dá sequência a essa sinalização para baixo aqui do G60. Eu até busquei a operação aqui, recomendei duas operações de venda no mini índice, mas não foram executadas. Gráfico de 10 minutos, pregão abriu aqui nesse ponto, com um gap de baixa, abriu com gap de baixa, faz aqui um movimento de subida até esse candle de alta. Quando faz esse movimento de subida perdendo essa mínima, depois que perdeu essa mínima e veio aqui para cima esse candle, eu recomendei venda se voltasse para baixo desse ponto. Então ficou aqui um pouco mais lateral no primeiro momento, mas ganhou força aqui para cima e superou o ponto que eu tinha estabelecido como stop. Então desconfigurou para mim a entrada e eu cancelei essa entrada. Depois volta aqui, ainda chega até perder essa mínima já às 10h30, que é o horário de abertura da Bolsa Americana. E observe como a volatilidade ficou bem alta aqui nesse momento, uma indefinição. Então nesse ponto aqui não houve mais entrada, foi cancelada essa recomendação. Depois que o mercado reverte aqui para baixo, que justamente até mostrei agora há pouco no G60, a formação ali de um topo abaixo do gap, que foi aqui basicamente vindo testar a região do gap. Quando forma depois desse movimento de baixo, eu fiquei atento para quê? Para um movimento de subida e uma nova sinalização para baixo, ou seja, de gerar topo e fundo descendente, porque já tinha perdido essa região aqui inteira, uma região que era uma região com bastante suporte, uma região que era um suporte, várias sombras inferiores, então um nível que poderia trabalhar como resistência, a perda da mínima deste candle aqui é que geraria a entrada dentro da recomendação que eu fiz. Terminou que não perdeu essa mínima, eu cancelei a entrada e o mercado aqui volta para cima, ficou com a tendência mais indefinida no gráfico de 10 minutos e agora ficando uma configuração mais de tendência de alta. Mas olhando para o próximo pregão, se a gente olhar que esse movimento foi um movimento mais forte para baixo e considerando tudo isso aqui uma correção ainda desse movimento de baixo, não ganhando força aqui para cima, ficaria mais atento, na realidade mesmo que ganhe força, mas gerando alguma sinalização para baixo mais forte, pelo gráfico de 60 minutos, eu ficaria mais atento para buscar operação na ponta vendedora, ou seja, se gera aqui a formação de topo descendente no gráfico de 60 minutos, principalmente nessa região aqui, que parou aqui uma abertura com gap e veio aqui para cima e em conjunto com esse fechamento. Então são dois pontos que eu vejo dois pontos de resistência para o índice na faixa ali dos 68 mil pontos, arredondando até o patamar aqui de fechamento 67.955 a 67.960. Então essa região aqui eu enxergo com uma região um pouco mais relevante em termos de resistência e topo no G60 em cima desse patamar tende a trazer um cenário para se ter um movimento de baixa no G60 e consequentemente mais favorável para a ponta vendedora de day trade. Olhando para o gráfico diário aqui, na realidade agora indo para o dólar terminando o pregão em alta aqui de 0,81%, ainda não terminou o pregão, mas está numa movimentação para cima. G60 abriu com gap de alta, esse aqui é o gráfico 60 minutos, abriu com gap de alta. Depois que veio uma correção ainda durante a formação desse aqui, eu recomendei compra. Só que terminou não executando no ponto que eu gostaria, no momento que eu gostaria, no candle que eu gostaria que executasse a entrada. E aí terminou esse candle com a chance de gerar o que? Uma formação desse topo e confirmar um movimento de baixa depois desse movimento mais forte para cima. Então seria uma chance de ter algum movimento para baixo vindo buscar uma região de
topos anteriores, mas terminou não acontecendo, reverteu para cima. O ponto da recomendação que eu fiz foi essa aqui. Se depois dessa abertura de pregão com gap de alta, que faz esse movimento, faz essa movimentação aqui para baixo, se depois desse candle supera a máxima dele, seria a compra mais interessante. Como ficou, esse próximo candle já não rompeu aqui essa máxima, eu já cancelei a recomendação e fiquei atento que se ganhasse força esse candle para romper essa máxima aqui, eu recomendaria nova entrada, mas isso também não aconteceu e eu cancelei a possibilidade de entrada aqui no mini dólar, visto que já estava passando um tempo aqui esse movimento, essa tentativa de subida e não estava ganhando força, mas terminou ganhando força mais à frente só nos últimos 3 candles do movimento, que era basicamente em termos de tempo, estava batendo esse tempo, terminou batendo esse tempo aqui, em termos de simetria de tempo, bateu esses movimentos aqui em relação aos movimentos ali anteriores. Então, no mini dólar foi essa recomendação que eu fiz, depois disso não fiz a nova recomendação, ficou aqui mais travado dentro de uma formação de triângulo de alta e rompeu aqui agora nessa última hora de pregão, mas está voltando aqui para baixo. Mas olhando para o G60, que a gente tem a tendência de alta. Então, para trabalhar na ponta vendedora, teria que ter alguma sinalização mais relevante para baixo, aqui pelo G60, para se buscar a operação de venda a favor de um movimento de baixo, de um topos descendentes no gráfico de menor velocidade e a favor desse movimento de baixa do G60 no mini dólar. Mas ficando aqui ainda, dando uma lateralizada ou gerando uma nova sinalização aqui para cima dessa região, para cima da região aqui em torno de, mantendo-se acima dos 3,165, fica ainda mais para buscar a operação na ponta compradora de day trade o mini dólar. Depois disso vamos para as ações. PETR4, a Petro no pregão de hoje, candle de indefinição, 0,22% aí positivo, arriscando um pouco mais, rompimento da máxima de hoje, que é justamente o ponto aqui que a Petro está penando para se manter acima, uma região aqui de R$ 13,61 seria uma das alternativas de arriscar compra na leitura de que esses candles aqui, esses candles mais laterais, seriam uma correção desse rompimento e que poderia ir em 2 etapas, ou seja, rompe, mas não ganhou força, e no segundo movimento aí para cima poderia ganhar um pouco mais de força em busca de uma resistência mais acima aqui pelo gráfico semanal, na região dos R$ 14,00, seria um dos pontos de resistência mais próximos aí para a Petro nesse momento. A perda já, por outro lado, a perda da mínima do pregão de hoje, 13,44, reforça a chance de se ter uma movimentação para baixo em busca novamente de um teste em torno aqui dos R$ 13,35, patamar de suporte. Vale 5 no pregão de hoje, terminou o dia apresentando queda de 1,64%, dentro do que a gente já tinha abordado sobre essa questão aqui, abre com gap de alta e não ganha muita força para cima, visto que a correção tinha sido pequena, novamente uma correção um pouco menor, gera um novo gap para cima e volta aqui gerando uma nova formação de topo. A Vale reverte a sua tendência de alta se perder essa região aqui de suporte, região de suporte localizada na casa dos R$ 28,41. Então, perdendo esse patamar, seria o final da tendência de alta de curto prazo na Vale 5. Então, por enquanto, não vejo oportunidade na ponta compradora de imediato em cima da Vale 5, a partir do topo que foi gerado neste pregão, apesar de estar dentro de uma tendência de alta. Brasil Foods, BRFS3. Recomendei compra no pregão de hoje, dentro do que eu falei na última videoanálise, se rompesse aqui a máxima do pregão anterior, 39,53. Terminou não sendo executada, fica aí para o próximo pregão, não necessariamente a recomendação, passarei novos valores, na possível entrada se romper essa máxima aqui do pregão de hoje, é uma das alternativas, dos 39,39. Olhando para o G60, seria ali anular uma formação de topo e ter aqui ganhar força aqui para cima. Seria uma das alternativas, mas não seria interessante romper a máxima pregão de hoje e já gerar força aqui para baixo, porque esse movimento foi bem fraco para cima e não descartaria essa possibilidade de acontecer, ou seja, de gerar essa operação e depois gerar força aqui para baixo. Mas, enfim, não tem como saber, é uma das alternativas de entrada de compra de swing trade a favor da tendência. Lembrando, o ativo está respeitando essa região aqui de antigo topo, funcionando nesse momento como suporte, a mudança de polaridade, e a favor da tendência seria uma alternativa de compra de fundo ascendente na Brasil Foods. Depois disso, Natura no pregão de hoje gerou ali uma indefinição, mais 0,16%. O único ponto negativo em relação à compra aqui nesse ponto é que o tamanho desse candle ficou maior do que a volatilidade média dos últimos 10 pregões, aí, pelo menos, na ação. Então, dentro desse ponto, ou seja, teria que trabalhar com stop maior do que a volatilidade do ativo.
ou buscar um stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos, por exemplo, se faz aqui no G60, rompimento da máxima de hoje, uma formação de pivô de alta, sendo até mais cauteloso, poderia também aguardar aqui a superação desse ponto aqui, mais acima, que é os 25,69, a máxima de hoje 25,62. Então são 2 pontos aí de possível entrada na ponta compradora, a favor também de uma tendência de alta. Aqui eu estava atento para compra, mas terminou rompendo antes do tempo que eu gostaria de ter em termos de correção para buscar essa entrada. Tanto que o movimento não deslanchou para cima, volta aqui para baixo. E agora é uma nova alternativa de se buscar compra em cima da Natura. Banrisul, BRSR6, vai dentro do movimento de correção que eu já comentei na última videoanálise. Também é ativo que traz a chance de se arriscar a compra de fundo ascendente, a favor de um fundo ascendente aqui no gráfico diário, a favor da tendência de alta a partir aí do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.